Josué. Josué, capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós, não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova,
o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, bem como ao seu rei. Totalmente a destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar. E fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam, a ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizera a Eglon. E a destruiu totalmente, a ela e a todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a todos os que nelas estavam destruiu totalmente, nada deixou. Como fizera a Hebrom, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Salmos. Salmos, capítulo 142. Masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna.
Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmos, capítulo 143. Salmo de Davi. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Selá. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem à cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Jeremias. Capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isto, cingi-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão.
Então disse eu: Ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: Tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: Um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém, que vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é, que te chega até ao coração. Ah, entranhas minhas, entranhas minhas! Estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos dizendo: Oh, ai de mim agora, porque já minha alma desmaia por causa dos assassinos. Mateus. Capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe.
Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos! Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E, se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A palavra de Deus é alimento. O que ela te alimentou na leitura de hoje?
Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não se esqueça, compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!